Bem, estamos aqui com o pastor José Armando Piva, pastor da Igreja Batista Missionária em Ribeirão Pires, uma igreja do interior de São Paulo que tem sido referência em missões e tem sido apontado por algumas organizações missionárias como uma igreja modelo em missões. Então essa entrevista visa fortalecer a minha visão ministerial, a minha filosofia de ministério, o meu entendimento do que seja a igreja, em primeiro lugar é isso, e em segundo lugar o trabalho técnico que eu tenho no seminário para apresentar a respeito da relevância do pastor no desempenho missionário da igreja brasileira, segundo a Igreja Batista Missionária em Ribeirão Pires. Por isso eu vim aqui conhecer o pastor José Armando Piva, algo que eu já queria há pelo menos 5 anos atrás, quando eu estava no seminário, não consegui, cheguei a ligar para cá, mas não consegui vir. Foi um período de muitas mudanças na minha vida, e hoje eu vivo a plantação de uma igreja e pretendo estabelecer princípios, valores que julgo ser relevantes, bíblicos, como a Igreja Batista Missionária em Ribeirão Pires, como a PIB de Santo André, como algumas igrejas têm buscado batalhar e não se perder no meio do caminho. Então tem aqui algumas perguntas importantes que eu gostaria de fazer ao pastor para a gente conhecê-lo, depois conhecer a igreja, e dentro desse conhecimento do senhor e da sua igreja, o senhor fica à vontade para interferir sempre que quiser ou completar com algum outro questionamento que seja necessário. Tá bom, pastor? Então vamos lá. Primeiro, nome completo. É José Armando Piva de Albuquerque. Idade? 51 anos. Família? Eu venho de uma família católico-romana, de classe média alta, tradicional aqui em São Paulo. E minha família de empresários aqui em São Paulo. Inclusive, minha irmã faleceu recentemente, que era sócia majoritária da Aslu, na qual eu fui sócio também, até que eu consegui sair em 2001, antes de acontecer qualquer problema com ela, com a empresa, porque Deus tinha me dado a direção, já desde que eu me converti, de sair de lá por causa do jugo desigual. E nessa época, depois de muitas tentativas, eu consegui sair, e com a minha conversão, antes disso, a minha família se opôs bastante a essa conversão, porque eu fui o primeiro de toda uma geração de católicos romanos a se converter. Então minha família achou que eu estava louco e que eu tinha perdido o juízo. Na época eu estava no 4º ano de medicina, minha mãe estava com câncer, e através dessa situação que eu me converti, e foi uma conversão bastante radical. O senhor de fato foi parar no hospital psiquiátrico por causa da conversão? Ou... De fato, quando eu aceitei Jesus e cheguei em casa na quarta-feira e falei que tinha entregado minha vida a Jesus, que me tornaria um cristão evangélico, na quinta-feira minha família já trouxe um psiquiatra para me examinar. E ele, então, falou para a minha família que se tratava de um delírio religioso, porque eu estava crendo na Bíblia em todos os seus aspectos, e o que para ele era mitológico. Então, ele deu esse parecer para a minha família, falando que era um surto psicótico e que precisava, se eu não saísse do surto, de uma internação. No sábado eu iria à igreja pela primeira vez assistir um culto para entregar a minha vida a Jesus, que eu tinha sido evangelizado fora do contexto da igreja, e a convite dessa pessoa que tinha me evangelizado, eu iria pela primeira vez na igreja no sábado. Na sexta-noite, meus irmãos me convidam para jantar fora, me persuadem a não ir com o meu carro, eu vou no carro deles, entramos num casarão grande, e de repente, quando eu menos espero, me fizeram uma famosa cama de gato, me puseram em camisa de força, e eu fiquei internado ali 2 semanas, recebendo medicação psiquiátrica e pondo em risco até mesmo a minha aprovação no 4º ano de medicina, que é o ano mais difícil que tem no curso de medicina, e eu estava fazendo uma faculdade bastante exigente, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, depois dessas 2 semanas, eu finalmente, depois de 3 semanas, consegui ir pela primeira vez num culto na igreja evangélica para de fato aceitar a Jesus, e aí que se deu a minha conversão,
nesse contexto de muita oposição familiar, mas Deus foi me moldando também para que através dessas provações eu estivesse com o caráter sendo formado em Cristo, e essas provações ajudaram a me quebrantar, e Deus pôde trabalhar bastante na minha vida nessas situações, e eu em pouco tempo já estava pregando a palavra, evangelizando e fazendo a obra de Deus lá dentro do hospital, fundando capelanias evangélicas, e tanto no Hospital das Clínicas que eu atuei, começando a capelania evangélica lá no INCOR e na ortopedia, e também atuando nos outros setores que já tinham um trabalho evangélico, e no Hospital São Paulo, começando a capelania ali no ano de 84, que eu me converti em 83. Casado, com filhos, pastor? Isso aí, depois da medicina, senti o chamado missionário e fui para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde me formei depois da medicina, e depois de ter me casado com a minha esposa, que já tinha um chamado missionário, também formada na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, um ano depois de mim, nós nos casamos e então viemos para Ribeirão Pires. Filhos? Desse casamento, né, nós estamos casados há quase 25 anos, temos 3 filhos, a Débora com 23, que é formada em Direito, a Daniela com 21, que está no 4º ano de Psicologia, e o Gabriel de 15 anos de idade. O período do senhor no seminário, o senhor esteve em que igreja, sendo pastoreado por que pastor, data de consagração? Bom, eu fui para o seminário como membro da Igreja Batista da Vila Albertina, na periferia de São Paulo, que eu fazia um trabalho com as crianças na favela e com os jovens lá, liderando os jovens e fazendo trabalho com as crianças na favela. Aí depois Deus deu a direção de irmos para a primeira Igreja Batista de Santo André, ajudarmos na plantação, nessa época já debaixo da liderança do pastor Edson Queiroz, ajudar na plantação de uma igreja em Mauá, a Igreja Batista do Jardim Guapituba, que depois se tornou a Igreja Batista Água Viva anos depois. Então ajudamos na plantação dessa igreja, atuando no evangelismo e liderando alguns jovens, dos quais vários deles, dessa época, da década de 80, se tornaram pastores, e são pastores batistas hoje, vários desses jovens que discipulei naquela ocasião. Estilo de liderança, pastor? Só complementando aí, depois dessa plantação de igreja, ajudei na plantação de igreja como cooperador, não fui o plantador principal. Aí eu senti o desejo de plantar uma igreja, e aí tivemos a direção de plantarmos uma igreja em Ribeirão Pires, por ser uma cidade pouco alcançada, com o menor índice de evangélicos do ABC, o grande ABC, e seria uma experiência para o meu chamado missionário, que eu atendi quando Deus me chamou numa conferência missionária em 85, lá na primeira Igreja Batista de Santo André, quando o Paul Smith foi o preletor, filho do Mr. Missões, que é o pastor Oswald Smith, da Igreja dos Povos, a igreja mais missionária do mundo. Durante os últimos 50 anos, tem sido uma igreja modelo em missões, por mais de 50 anos, aliás, desde a década de 40, tem sido a igreja modelo em missões. E então eu senti o chamado missionário e ao mesmo tempo tive a direção de sair daquela igreja que eu estava, que não tinha visão missionária, e o meu trabalho na favela não estava sendo bem aceito pela igreja, porque
Aí eu tinha trazido mais gente da favela para dentro da igreja do que os membros originais. Então, isso causou um conflito na igreja e eles não estavam satisfeitos com o meu trabalho. Então, sentindo o chamado missionário, Deus me dirigiu a vir para a convite do plantador de igreja para ajudá-lo nesse projeto dessa plantação da igreja filha da primeira de Santo André, e depois começamos um projeto em Ribeirão Pires. Em relação ao estilo de liderança, eu creio que o líder, em primeiro lugar, ele é servo e é modelo. Então o líder veio para servir e ele veio para ser modelo. Ele tem que ensinar o que vive e viver o que ensina. E a referência de liderança, de base bíblica de liderança principal, é 2 Timóteo 2,2, modelo de Paulo, e baseado em Filipenses 4,9, que aprender, o que recebestes, o que aprendestes, o que ouvistes e vistes em mim, isso praticai, o Deus de paz será convosco. O que da minha parte recebeste, 2 Timóteo 2,2, transmite-o a homens fiéis e idôneos, capazes de ensinar outros, as 4 gerações de discípulos, que é o que temos enfatizado desde o início da plantação da igreja. Tempo à frente da Igreja Batista Missionária em Ribeirão Pires. Como surgiu a Igreja Batista Missionária em Ribeirão Pires? A Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires surgiu nesse salão que estamos aqui, no salão de festas da minha casa, quando mudamos para Ribeirão Pires em 1988. Só que mudamos por uma direção de Deus, porém sem conhecer nenhuma pessoa. Eu também não trabalhava na região, então ficamos em oração, buscando a direção de Deus, e Deus me deu a direção de deixar meus empregos em São Paulo e outras cidades e vir trabalhar aqui na região. Então, em 89 eu me inseri no mercado de trabalho como médico aqui na região e começamos a evangelizar os vizinhos inicialmente, e a partir de 89 os vizinhos e os meus pacientes que moravam no entorno da minha casa. E a partir desse núcleo, durante 3 anos ficamos aqui, na minha casa. A partir deste núcleo foi iniciada a congregação de Ribeirão Pires, da primeira igreja batista de Santo André. A congregação cresceu e quando éramos 7 irmãos, em 1989, nós adotamos o primeiro missionário, pastor Luiz Amaro da Silva e a esposa Orleusa, que estavam indo para a China e foram meus colegas da Faculdade Teológica Batista. E foram os primeiros missionários da igreja que estiveram na China por 15 anos. E depois vieram outros missionários. Em relação ao tempo que eu estou na igreja, eu fiquei na igreja até 93, que era a congregação, 88 a 91 aqui em casa, 91 a 93 numa casa alugada. Quando saímos da minha casa, alugamos uma casa, e aí, nesse ínterim, Deus me chamou para estar indo para o Parque Nacional do Xingu, como missionário médico, mas como fazedor de tendas puro, no sentido de que lá era um local fechado, fazia